Como compor uma moda de viola? Aquele modão raiz mesmo. Como fazer isso? Bem no estilo de Chão Carreiro e tudo mais, Ted Vieira. Pois é, eu tenho uma composição, tenho várias composições, aliás, de moda de viola e de vários estilos. E esse modão é uma delas, chamada Uma Lição de Viola. Eu canto originalmente com a minha esposa, ela faz a primeira voz, mas nesse caso aqui para o vídeo eu vou usar somente a viola. A viola vai fazer a primeira voz. Então eu vou começar com a música, com a composição primeiramente, e depois eu vou falar como que eu fiz essa música, como que eu a compus, e os detalhes de como você deve fazer para compor uma moda de viola nesse formato, né? Dessa forma. Então vamos lá? Vamos começar com a moda. Ela começa com uma introdução. Fim de semana em Bueno Brandão, eu entrei no bar com a viola na mão. Um sujeito me olhou diferente, deu risada da situação. Foi dizendo para a peonada, hoje de graça tem violeiro bom. Quem quiser ouvir uma moda é só aproveitar a sublime ocasião. Nesse instante, ouvindo a conversa, um café eu pedi ao garçom. Continuei com a cabeça baixada, sem dar trela pra situação. Não liguei pro que tava ouvindo, esse sujeito não sabe o que fala. Se preocupa com a vida alheia, é um verdadeiro mala. O sujeito foi se aproximando e cantando uma moda esquisita, totalmente desafinado, dessas modas que a gente se irrita. Nessa hora eu olhei pro sujeito e com todo respeito pra ele eu falei: você não canta, grita, pensa que agita e que a bola da vez. O sujeito concordou comigo, disse: você não é violeiro, por quê? Geralmente os violeiros daqui só tocam viola pra tomar uns mé. Você deve ser professor, pois tá na cara que é sua profissão. O jeito que segura a viola é o jeito que eu seguro o enxadão. Eu falei pro sujeito: você tem grande percepção. Foi notar que na minha vida a viola é minha devoção. Ensino música pra todos, sempre com a viola na mão. A viola tá em todos os cantos, principalmente em meu coração. O sujeito me pediu desculpa, lamentando o fato acontecido. Perguntou onde é que eu ensino, pois quer que eu ensine o seu filho querido. Disse a ele que meu endereço é claro como o céu azul. Fica no estado de São Paulo, em Monte Alegre do Sul. Ei, maravilha! E depois eu mudei para Socorro, que é a cidade que eu tô agora, Socorro, São Paulo também. Aí eu tive que mudar o final. Aí o final ficou: disse a ele que meu endereço fica lá no pé do morro, numa casa na esquina, na cidade de Socorro. Tá vendo? Que tudo tem que casar, tem que combinar. Então é assim que se faz uma moda de viola, é assim que Chão Carreiro fazia, é assim que os grandes
conhecedores da viola, da moda de viola, faziam moda de viola. Ou seja, primeiro a gente precisa de uma história. Essa história, vocês notam que eu falei, né, fim de semana em Bueno Brandão, que é a cidade que eu nasci, né? Eu sou mineiro, de Bueno Brandão, mineiro como Tião Carreiro, o grande mestre Tião Carreiro, que influenciou a todos nós, né? Então, eu também sou mineiro. Então, eu começo a letra falando o seguinte, ó. Então, a letra a gente precisa rimar. Aí, no caso, vocês notam que tem 6 estrofes e cada estrofe tem 4 frases. Então, fim de semana em Bueno Brandão, eu entrei no bar com a viola na mão. Um sujeito me olhou diferente, deu risada da situação. Foi dizendo para a peonada, hoje de graça tem violeiro bom. Quem quiser ouvir uma moda, é só aproveitar a sublime ocasião. Então aí concluiu a ideia. Aí vem a segunda parte. Nesse instante, ouvindo a conversa, porque eu não estava vendo, só escutei, né? Aquela coisa, escutei um bochicho ali. Nesse instante, ouvindo a conversa, um café eu pedi ao garçom. Continuei com a cabeça baixada, sem dar trela para a situação. Não liguei para o que estava ouvindo. Esse sujeito não sabe o que fala. Se preocupa com a vida alheia, é o verdadeiro mala. Porque quem toca sabe disso, né? Às vezes você chega em algum lugar com o instrumento na mão e tudo mais, a pessoa pensa que você já vai tocar, já vai fazer um show já, só porque está com o instrumento, né? Ou só porque você está num evento, em algum lugar, as pessoas já pensam que você vai cantar, ou seja, você não tem muita paz, assim como se fosse outras profissões, né? Por exemplo, um advogado ou um dentista, se ele vai no churrasco ou em algum local, ninguém vai falar, oh, agora chegou o dentista, ele vai cuidar dos dentes de todos nós aqui, né? Não é assim. Então, o violeiro tem essa coisa, a música, né? Que não deixa de ser ruim, né? É legal também, é claro, tem aquela coisa especial, né? Ó, o violeiro, o músico, isso é muito importante, que causa essa coisa especial além de todas as outras profissões, né? Que realmente o artista tem, é interessante isso. Mas só que às vezes enche o saco, né? Você pensa, cara, mas eu não estou aqui para isso nesse momento, ou dependendo do contexto, né? Não combina. Então por isso que eu fiz essa música. Aí o terceiro estrofe. O sujeito foi se aproximando e cantando uma moda esquisita, totalmente desafinado, dessas modas que a gente se irrita. Nessa hora eu olhei para o sujeito e com todo respeito para ele eu falei, você não canta, grita, pensa que agita e que é a bola da vez. Ou seja, falei realmente o que estava acontecendo, porque ele não estava, né, cantando uma coisa coerente ali com o momento. Aí o próximo estrofe, a quarta parte. O sujeito concordou comigo, disse, você não é violeiro qualquer. Geralmente os violeiros daqui só toca viola para tomar uns mé. Você deve ser professor, pois está na cara que é sua profissão. O jeito que segura a viola é o jeito que eu seguro o enxadão. Essa frase, toda vez que eu canto eu me emociono e toda vez que quem está assistindo também se emociona. Putz, dá risada, é o clímax da música, né? Essa parte, é muito interessante. Então você vê que a música tem esse poder, né? A letra tem esse poder, muito interessante isso aí. Como que a gente faz isso, né? Depois que a gente faz uma composição dessa, a gente pensa, né? Como que saiu isso aí? Como fazer algo tão profundo assim, né? É muito interessante. E aí, a quinta parte. Muito bem, eu falei para o sujeito, você tem grande percepção. Foi notar que na minha vida, a viola é minha devoção. Ensino música para todos, sempre com a viola na mão. A viola está em todos os cantos, principalmente em meu coração. Porque ninguém conhece mais do que eu a minha própria vida, né? E desde criança, a viola esteve comigo mesmo, assim. Tentei deixá-la de lado muitas vezes, mas não consegui. Ela sempre estava ali do lado, me cutucando. Falei, ei, ei. E aí até que realmente eu percebi que eu devia adotá-la de fato, né? Então, a viola realmente faz parte. Já tem uma outra composição, que é para o outro vídeo, eu vou fazer falando também da minha história, que daí é uma música falando da minha história mesmo com a viola. E essa música é mais antiga. Essa aqui é mais ou menos de 2011, 2012, e essa outra é lá de 2004, antiga, e falando da minha história da viola. Então, a viola realmente está aqui, está no meu coração. E aí, para finalizar, eu termino assim, ó. O sujeito me pediu desculpa, lamentando o fato acontecido. Perguntou onde é que eu ensino, pois quer que eu ensine o seu filho querido, tá vendo? Por isso que tem que andar com as coisas direitinho, porque acaba se ajeitando no final das contas. Disse a ele que meu endereço é claro como o céu azul.
Fica no estado de São Paulo, em Monte Alegre do Sul, que é onde eu vivi muitos anos, né? Antes de vir para Socorro. Então, e é interessante que Bueno Brandão, onde eu nasci, Socorro e Monte Alegre. Então Socorro fica no meio, olha só, eu voltei. É interessante isso. E aí, vocês notam então que tem essa rima, né? A característica dessas modas e de música, no geral, assim, é rimar. Você tem que fazer essas rimas que ajudam, né? Por exemplo, você vê o primeiro estrofe, viola na mão, situação, violeiro bom, sublime ocasião. Olha que interessante, né? Mantém essa ideia. Aí o segundo estrofe já tem uma quebra ali, olha que interessante. Pedi ao garçom, trela para a situação, não sabe o que fala, é o verdadeiro mala. Ou seja, rimou as duas primeiras e rimou as duas segundas, não as quatro como no primeiro estrofe. Às vezes acontece isso também. Você consegue rimar as quatro e às vezes uma ou duas e assim por diante. No geral duas, né? Tem que ser duas pelo menos para rimar. E aí o próximo, eu tô falando só o final agora, né? Aí o próximo, a terceira parte, moda esquisita, gente se irrita. Pra ele eu falei, é a bola da vez. Então, tudo com rima. Aí vem a quarta parte, violeiro qualquer, né, que a gente fala, violeiro qualquer pra tomar uns mé. Sua profissão, seguro enxadão. Ó, então de 2 em 2 também. Só o primeiro que deu os 4. E aí, a quinta parte, grande percepção, minha devoção, viola na mão, em meu coração. Aí rimou tudo como se fosse no primeiro. Aí você fala assim, nossa, mas você fez isso aí pensando em tudo isso, nessas rimas, tudo? Não. Você pensa primeiro na história, e essa história vem, e depois você vai ver o que aconteceu na quebra de elementos ali, e na construção da coisa, você acaba percebendo isso, fala, nossa, que interessante, né? Como que pode? Ela saiu assim. E outro detalhe interessante dela é que as modas de viola geralmente são 4 por tempo, né? Ou subdivisão quaternária. Mais ou menos assim. Né? E essa não, ela saiu com uma influência de blues, de jazz, né? É com 3, 6. Fim de semana em Bueno Brandão, eu entrei no bar com a viola na mão. Um surtique. Interessante que às vezes eu fazia em blues, né? Fim de semana em Bueno Brandão, eu entrei no bar com a viola na mão. Um sujeito me olhou diferente, deu risada da situação. Ela tem essa característica de 3. Inclusive, quando eu fiz ela originalmente, a introdução, ela não estava casando com os 3, aí eu falei, peraí, tem que ficar tudo perfeito. Aí eu acabei mudando a introdução também, ajustando para 6, né, que é binário 6 no caso do meu livro Dicionário de Ritmo, né? Então, aí veio o último é fato acontecido, filho querido, céu azul, Monte Alegre do Sul. E aí agora com a nova mudança fica lá no pé do morro, na cidade de Socorro. Viram que interessante? Então uma moda nasce dessa forma. Mas essa é a minha análise. Aí, como todo mundo fala de inteligência artificial e tudo mais, eu resolvi pedir pro Gemini do Google fazer análise dessa música. Acabei de fazer, também não li, vou ler ao vivo aqui com vocês a análise que ele fez dessa composição. Aí coloquei para ele aqui, ó, faça uma análise profunda dessa minha composição, de 2012 mais ou menos, né? Uma lição de viola. E coloquei a letra para ele. Olha que interessante, vamos ver. O comecinho eu já li, eu li só a introdução, mas ele escreveu bastante aqui, ó. Vamos ler tudo. Ele escreveu assim, ó, essa é uma composição que carrega a alma da música caipira de raiz. Olha que interessante, só pela letra. Ela não é apenas uma letra, é um causo musicado, seguindo a tradição de grandes mestres como Tião Carreiro e Ted Vieira. Olha, de arrepiar, muito bom. Abaixo faço uma análise profunda dividida por aspectos técnicos, narrativos e simbólicos. Ó, vamos lá. 1. Estrutura narrativa, que é o caos, né? A letra segue a estrutura clássica do arco de redenção. Temos a exposição, o confronto silencioso, o clímax e a resolução.
Olha só, ele dividiu em 4 itens aqui, né? Primeiro, a exposição, o cenário, Bueno Brandão, e o conflito inicial, o deboche do sujeito. Aí, 2, o confronto silencioso, a postura estoica do violeiro, cabeça baixada, que demonstra superioridade moral, né, no controle ali. Aí o clímax, o embate direto, onde a arma não é a violência, mas a técnica e a autoridade de quem realmente sabe a arte. Isso é muito interessante da música, né? Que a música não tem violência, né? A gente é só alegria, é uma coisa maravilhosa isso, que quem toca, quem canta seus males espanta. Aí o quarto, a resolução, que é a lição, né? A transformação do antagonista em admirador e o desfecho geográfico. Que legal, né? Porque depois, ou seja, era para ser uma cena assim, eu podia simplesmente deixar quieto e ir embora, ou ele nem ligar também, não, virou uma coisa do antagonista virar admirador, né? Ficou interessante. E aí o desfecho do geográfico, que eu digo até onde que é a escola e tudo mais, então ficou bem interessante. Aí, 2, a segunda análise que ele faz, ele diz a simbologia do enxadão e da viola, que é a parte que eu falei que é o clímax, né? Vamos ver o que ele diz a respeito disso. O ponto mais alto da letra, poeticamente falando, está nesta estrofe. Olha lá, concordo, que é o que eu falei, né? Olha lá, o jeito que segura a viola é o jeito que eu seguro o enxadão. Então ele definiu isso aí como uma parte mais importante da música. Aqui você criou uma metáfora poderosa de identidade e respeito. O sujeito reconhece o violeiro não pelo som ainda, né? Porque eu não tinha tocado, né? Mas pela postura corporal. Ele identifica o ofício nas mãos do outro. Isso iguala o trabalho braçal do campo ao trabalho intelectual / artístico da música, conferindo à viola a dignidade de uma ferramenta de sobrevivência e de vida. E olha só, eu sobrevivo da viola. Ou seja, é ela que traz o sustento. Ou seja, eu vivo de música. Mas na verdade a ferramenta viola é que me ajuda, né? Que está ali no centro. Embora eu tenha o livro de dicionário de ritmo, eu ensino vários instrumentos, né? Tudo com sua base científica e tudo mais, né? Eu ensino piano com toda a sua lógica de música clássica e tudo mais. Mas a viola está ali como apoio e como autoridade. Então isso é interessante. Aí a parte 3, ele analisa o seguinte: vocabulário e regionalismo. A escolha das palavras reforça a autenticidade do gênero. Termos coloquiais: dar trela, mala, tomar uns mé, peonada. Isso aproxima a canção do povo e cria uma atmosfera de balcão de bar, onde a história realmente ganha vida. E foi assim que eu comecei. Na verdade, eu comecei cantando lá no sul de Minas e eu cantava no pé de pêssego lá, né? Depois eu vou contar desse pé de pêssego mais pra frente em outro vídeo, onde tinha lá no sítio um pé de pêssego e eu subia e ficava cantando lá, né? Cantando todo tipo de música. E depois comecei nos bares, né? Aí tem uns barzinhos onde o pessoal toma os mé, e daí chegava lá e cantava. Vamos cantar Sementinha, vamos cantar, né, as músicas tradicionais lá. E eu vivia lá, então isso é realmente interessante, que vem essa influência, né, que está na mente. Rimas. Você utiliza predominantemente rimas em ão, que é de Brandão, mão, situação, peonada, ocasião. Então ele percebeu isso também das rimas que eu comentei no início do vídeo. O que confere uma sonoridade forte e marcante, típica do pagode de viola. Olha, legal, aí ele fez uma comparação aí, né? Aí a próxima, quarta análise, análise psicológica dos personagens. O narrador, né, representa o mestre humilde. E olha, ele não precisa provar nada de imediato, ele observa, espera o momento certo e responde com educação. Com todo respeito para ele, eu falei, que é a parte da letra, né? É o arquétipo do sábio silencioso. Olha que legal. E eu sempre ajo dessa forma. A melhor forma é ficar em silêncio e não falar coisa com coisa, não esperar para falar. Essa é a melhor coisa. E o sujeito, né, representa a ignorância que se mascara de arrogância. No entanto, ele tem a virtude da honestidade. Ao ser confrontado, ele não insiste no erro. Ele reconhece a autoridade do professor. Aliás, ele reconhece a autoridade do professor. Isso traz uma mensagem de que a música tem o poder de educar até os mais rudes. É isso que é interessante.
E a viola, ela é mais interessante ainda que o roqueiro gosta de viola, o bluseiro gosta de viola, o jazz gosta de viola, todos os músicos de todos os gêneros gostam da viola, da moda de viola. Isso é muito interessante, o poder que a viola tem. Aí 5, o desfecho geográfico. Encerrar citando Monte Alegre do Sul e Bueno Brandão é um recurso clássico da música regional paulista e mineira. Isso cria um senso de lugar. Para quem ouve, a história deixa de ser uma ficção e passa a ser algo que aconteceu ali na vizinhança, aumentando a conexão emocional com o ouvinte. Aí, pontos de reflexão, sugestões de análise, e aí rítmica. Pela métrica das estrofes, essa letra se encaixa perfeitamente em um pagode em si maior. Não, daí não, porque aí ele não tem como fazer essa análise porque ele não ouviu a música, né? E outra aqui, é só quem toca que vai saber. Aí vamos concordar com a evolução da rima. Na terceira estrofe, a rima esquisita, irrita, grita, quebra a sequência do zão e traz uma urgência maior para o texto, o que combina com o momento de irritação do narrador. Olha, que interessante, bela observação. E a conclusão. Uma lição de viola é uma obra que celebra a profissão de músico e a pedagogia. Em um mundo onde muitos gritam, olha isso, hein? Em vez de cantar, sua letra exala quem estuda, quem ensina e quem respeita um instrumento. É uma composição atemporal dentro do gênero. Você chegou a musicar essa letra? Ele me pergunta se eu cheguei a musicar e tudo mais, aí acabou. Viu que interessante, pessoal? Então é assim que faz uma composição. Você tem que ter um conhecimento, uma vivência de música, ou seja, uma vivência de tudo, de cantar muito, você tem que cantar todo tipo de música, e principalmente a que mais você se interessa, ou seja, aquela que mais você se identifica. E aí você, obviamente, ao compor, você tem que ter essas regras, não é você fazer do nada. Então você vê que tem as rimas, tem a tonalidade, tem o estilo, tem a característica, né? Como é uma moda de viola, você observa que todos os estrofes têm a mesma ideia. Então só muda a letra. É tipo uma canção tradicional, Noite Feliz, né? Noite Feliz. Aí depois muda a letra, mas a ideia continua a mesma. Então isso é vivência, é conhecimento de composição, porque eu estudei composição, estudei arranjo, estudei tudo que a música oferece como, assim, material de base para você trabalhar. Não tem como você fazer algo sem estudar. Então, por isso que se você quiser compor algo dessa forma, uma moda de viola, ou qualquer estilo, que eu tenho músicas de todos os estilos, você precisa ter o conhecimento do estilo. E aí você precisa ver se você se identifica com aquele estilo, você precisa viver aquele estilo, ou seja, precisa incorporar aquele estilo para que você consiga fazer aquilo funcionar de forma natural. Então, é estudo, tem que estudar e não... E quando a pessoa diz, eu fiz essa música e saiu do nada, não saiu do nada, saiu da experiência dela, ela viveu aquilo está na cabeça, e aí é óbvio que tem base de estudo por trás. Pode ser que não seja estudo consciente, mas seja de forma inconsciente, porque todos nós nos apoiamos nos ombros dos nossos antecedentes. Tudo que a gente faz já foi feito. Principalmente a nota, né? A gente executa uma nota, essa nota já existe. Por quê? Ela já existe na natureza. A gente só afinou ela, ajustou ela para ela ficar aqui disponível para a gente poder utilizá-la, né? Mas ela já existe. Então, todo o material, todas as letras, quando você fala fim de semana em Bueno Brandão, fim de semana já existe, todo mundo sabe que é fim de semana. Então você conta o caos, mas esse caos é preciso estar baseado em uma coisa coerente. Então, para compor de forma real, você tem que ter todos os conhecimentos. Se você não tem, leve para alguém que tenha esse conhecimento para fazer para você, né? Mas do contrário, você falar que você compõe e tudo mais, você tem que ter conhecimento, porque senão você fica atrelado a um momento. Por exemplo, eu tenho muitas modas de viola, vou fazer mais vídeos falando de outras modas de viola, ensinando como fazer dessa forma que eu estou fazendo, né? E eu faço uma moda por dia, se quiser, porque eu tenho a regra. Ou seja, o que é a regra? É o conhecimento para fazer aquilo. É igual quem faz pão. Quem faz pão sabe como fazer o pão, ou fazer o bolo, ou fazer um pudim, né? Então, a mesma coisa. Um luthier que faz a viola, ele sabe como fazer a viola. Ele tem a regra. Então, a gente precisa ter as regras para não depender da inspiração, porque a inspiração, às vezes, ela é limitada e, às vezes, ela trava. E daí, como que você sai disso, né? Então, precisa ter conhecimento. E uma moda de viola dessa, eu costumo fazer assim na hora. Tipo assim, começo a fazer agora, tipo daqui um momento eu já finalizei ela. Porque, obviamente, como eu penso na ideia, a ideia vem... Por exemplo, fim de semana em Bueno Brandão, eu
entrei no bar com a viola na mão. E aí? Aí a história vem vindo, e aí você vai amarrando as ideias. É interessante, que é como escrever para alguém, né? Se você escreve em português para alguém, parece que você já sabia, mas não é que você sabia, você estudou, estudou bastante para fazer isso. Então, quanto mais você estuda, por isso que aconselho vocês a seguir o meu site, smdjacklima.com.br, o nosso canal Dicionário de Ritmo, onde eu faço vídeos e vídeos e vídeos, centenas de vídeos ali, mostrando detalhes de como você tem que trabalhar com a mente e com o conhecimento linguístico. É isso que faz você compor. Então é isso, a lição de hoje foi essa aí, maravilhosa lição de viola. E quem quiser aprender detalhes dela, né, ela tem uma característica, mas eu aconselho a desenvolver, né, a percepção e tudo mais, para você perceber o que ela está passando, para você conseguir aprender, se desejar aprendê-la, né, e cantá-la. Eu tenho vários amigos que cantam ela e pedem, canta a lição de viola, então é muito legal. De Boi no Brandão. Então é isso, pessoal. Um vídeo maravilhoso, emocionante, de uma lição de viola. Composição minha aqui, do João Omar de Lima, que é o meu nome original, Jack Lima. Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida, deixe nos comentários e deixe aí nos comentários se você já compôs também, se você já tentou compor algo, o que você acha mais difícil, a parte da letra, da música, que para mim as duas coisas estão fundamentadas. Eu tenho tanto conhecimento do português, das letras, quanto da música, então isso facilita bastante. Mas diga aí nos comentários o que você acha disso e como que é a sua ideia de composição em qualquer estilo. Estou falando aqui de modo de viola, mas isso independe. Pode ser no samba, pode ser no rock, pode ser em qualquer estilo, certo? Então é isso. Não deixe de se inscrever no canal, clicar no sininho aí para receber os alertas aí do YouTube e compartilhar aí com o pessoal que gosta também, tá bom? Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Um abraço.